BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e este é o episódio do BD Law Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E para falar sobre inovação no mercado jurídico, convidamos Leonardo Florencio de Carvalho, advogado no Dalpozo Advogados. Ele é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e mestrando pela PUC também. Ele vem trilhando uma jornada de atuação propositiva na PUC São Paulo, envolvendo-se imensamente na reconstrução inventiva da universidade. Desde novembro de 2024, serve a comunidade acadêmica como chefe de gabinete do reitor, professor Vidal Serrano Nunes Júnior. Leonardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu estava bem animado para essa conversa. Que isso, Gabriel. Fico muito feliz, acompanho o programa e estou muito satisfeito, muito animado para a gente trocar essa ideia aqui. É recíproco, cara. E, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente, como que você foi parar no direito, era um sonho desde criancinha. Eu não tenho ninguém na minha família do direito, absolutamente ninguém. Então, foi uma viagem no escuro. No ensino médio, eu gostava de humanas, gostava de exatas também, mas eu gostava bastante de humanas, e sempre fui uma espécie de um organizador, um agitador, um revolucionário no colégio, cara que funda Grêmio Estudantil, essas coisas. E aí pensei que hoje tem que fazer ciência política, ciências sociais, na verdade, né? Porque aí cheguei à conclusão que talvez isso não me abrisse tantas portas. E foi um professor meu de ensino médio que falou, cara, o professor de filosofia, você faça direito na PUC. Você vai conseguir dar vazão à sua energia. E aí, caí no direito meio de paraquedas, sem saber o que eu estava fazendo e super me encontrei. Me identifiquei de cara com o curso. Gosto da discussão teórica do direito, zetética do direito, filosofia do direito, teoria do direito, sociologia do direito, mas também da dogmática, especialmente do direito público, direito constitucional, que é a área que eu... então a carreira, meu mundo no direito começou assim, caí no direito dessa forma. Eu estava pensando aqui, Leonardo, a gente estava num podcast antes do podcast, né? A gente conversou bastante aqui, e é legal conhecer a sua trajetória. E a gente sabe que o mercado do direito é muito tradicional, e você está aí hoje trabalhando com muita coisa nova, né? Vamos dizer, inovação, tecnologia. Você estava me contando antes do seu irmão, que também veio da área de tecnologia, e que você viu muito dele ali. E eu queria, assim, antes da gente entrar no tema, na verdade, já entrando no tema, eu queria saber qual que é a sua visão de inovação no mercado jurídico, o que é, para além do uso da tecnologia, porque tem gente que confunde, né, tecnologia com inovação, acho que uma coisa intrinsecamente ligada, e às vezes a inovação, pelo menos na minha visão, não necessariamente tem ligação com tecnologia. Perfeito. Essa é a primeira grande confusão que se faz, né, Gabriel? A gente que está trabalhando com esse tema e mais do que trabalhando, é entusiasta no assunto da inovação, sabe do incômodo, da dor de barriga que dá quando alguém diz que é inovador porque sabe usar o ChatGPT ou porque contratou determinado serviço da TOTUS. Nada contra o ChatGPT e a TOTUS. Aliás, sou cliente dos dois. Mas a questão não é essa, né? Inovação não é comprar um software caro. E essa confusão, na verdade, tem custado muito ao mercado jurídico já há décadas. Porque muitas, às vezes, vamos dizer, escritório de advocacia, para pegar o caso dos escritórios, alguém teve a brilhante ideia de contratar um software caro, convenceu todos os sócios do escritório a comprar, gastou-se uma fortuna, a implementação do software foi caótica, uma confusão generalizada, implementou-se e não mudou muita coisa na vida de ninguém. Resultado, todo mundo acha que inovação é papo furado, mas na verdade isso não é inovar, né? Inovação está muito mais no campo da mentalidade, muito mais no campo da cultura organizacional, de gente. No final do dia, escritório de advocacia não tem máquina de produzir muita coisa, nem tem muitos algoritmos, nem nada disso, nem obra de arte, como alguns escritórios acham que tem. Escritório de advocacia tem gente, né? Tem gente. Então, inovação é como essas pessoas, principalmente, se organizam e tomam decisão, tomam as várias decisões do dia a dia que conformam um grupo de trabalho, uma empresa, uma companhia.
Então, a inovação está no campo da mentalidade, como as pessoas se relacionam, como as pessoas dialogam, como tomam decisão. Sensacional, sabe? Eu estava lembrando esses dias, acho que faz umas 2 semanas, eu estava conversando com um time lá do escritório. E aí eu estava conversando com essa galera e só não, Gabriel, porque a gente tem que colocar tem que ter essa ferramenta, tal, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, beleza, tem que ter essa ferramenta. Por que tem que ter essa ferramenta? Ah, porque tem que ter um negócio que faça isso. Eu falei, tá, como que tá o processo de vocês hoje em relação a isso? Como assim? Eu falei, olha, vamos lá. Pra gente criar algo e ver onde está o problema, a gente tem que entender o processo. Vocês estão bem organizados em relação a isso? Ah, não, falta colocar tal coisa, a gente tem que ter não sei o quê. Eu falei, como que tá? Você sabe, se um estagiário responsável por essa parte tira férias, você sabe como que lidar com isso? Ele falou, "Puta, não sei." Aí ferrou, quando esse cara tira férias é sempre um caos. Eu falei, percebe que seus dados não estão organizados e que você tá querendo colocar uma ferramenta que vai fazer mágica com um negócio que não tá organizado, então você não vai organizar nada, você não vai fazer uma mágica, só vai potencializar o problema que você tem. E você nem vai usar porque você não sabe como usar, e quando vem uma ferramenta nova, você fala, Deus me livre usar o sistema novo. Então eu falei, o seu problema não é usar uma tecnologia nova, é organizar os seus processos, começar pelo básico. O que você acha disso, Leonardo? Você acha que faz sentido? Faz todo sentido. E aí, até contando um pouco da minha trajetória profissional no direito. Por favor. Eu estava te contando aqui antes da gente começar a gravação, mas acho que vale compartilhar com todo mundo que está com a gente agora. Por favor. Eu comecei estagiando no escritório tradicional de direito público do Brasil, de São Paulo, que é o Rubens Naves Santos Júnior Advogados, história do professor Rubens Naves e do professor Belisário Santos Júnior. É um história antiquíssimo de direito público, muito bem colocado, muito bem posicionado. E lá, como estagiário, eu comecei a encher o saco de todo mundo, porque como eu tinha uma experiência, uma vivência no mercado de tecnologia, de startup, muito por conta do meu irmão, da Gringo, que fundou em casa, do meu lado, a gente sempre trocando ideia e fazendo muita coisa junto, muito compartilhando a vida, né? Eu comecei a encher o saco dos caras lá no escritório e, para minha surpresa, eles deram espaço, né? Gostaram. Uma das primeiras coisas que a gente fez é o trabalho, a cultura do escritório, que precisava de um trabalho intenso, né? Em vários aspectos, especialmente esse aspecto de inovação da cultura. A gente sabe que tem outros, colaboração é uma coisa importante, Sim. foco, produtividade, são temas de cultura que são importantes, mas inovação era um tema que estava muito carente lá no escritório. E aí eu convidei o Paulo Silva, que naquela altura era o head de Legal Operations do Mercado Livre, para ir lá trocar uma ideia com o escritório. Né? Paulo, gente boa, abração, inclusive, passou por aqui. O Paulo é um querido, né? Um cara generosíssimo. Imagina, um moleque estagiário manda um LinkedIn, uma mensagem LinkedIn do cara. Pô, você pode vir aqui no escritório de graça dar uma palestra pra gente? O cara foi com o maior prazer. O que revela a mentalidade do Paulo enfim, que é um cara fantástico. E aí o Paulo falou uma coisa que eu levo pra vida até hoje. Ele diz o seguinte, que ele organiza o raciocínio dele com 3 letras, né? Ele deve, não sei se ele falou aqui, PPT. Então ele diz lá, primeira perna, pessoas. Pessoas. Por quê? E aí eu fiquei obcecado com isso e moldou muito como eu tomo decisão e organizo as coisas até hoje. Se você tem gente boa trabalhando junto, e gente boa, quero dizer, não só boa tecnicamente, mas relacionalmente, gente que se dá bem, gente desenrolada, sabe? Não importa o processo, não importa a tecnologia, aquele grupo vai resolver. Vai dar conta de resolver o BO. Solta a bomba e vai embora, os caras vão resolver. Delega e confia. Gente boa resolve, encontra meios de resolver. Depois, tudo bem, vamos dizer que você já tem uma turma muito boa, só que você precisa ganhar escala. A turma é boa, as pessoas trabalham bem, são gente muito preparada, inteligente, capacitada, que se dá bem, mas você precisa ganhar escala, então você precisa começar a organizar os processos. Começa documentando o que você tem, depois começa a melhorar os processos que você tem. Ali você vai identificar o que é repetido, o que é automatizável. Então você vai, joga tecnologia, automatiza. Tudo aquilo que é repetido e é automatizável não deve ser feito por um ser humano. Você está gastando energia, tempo de vida de um ser humano, que é uma coisa importante, a coisa é maravilhosa, com besteira que máquina pode resolver. Joga para a máquina fazer. E libera essas pessoas para o potencial que elas têm de criatividade, de invenção, né, de achar aquilo que não é óbvio, e pura de intuição. PPT, pessoas, processos e tecnologia. Então, eu acho que mapear processos, resolver os processos, conhecer os processos, que as empresas não conhecem os processos, né? Não existe processo, as pessoas vão resolvendo como aparece. Mas antes de tudo, pessoas. Acho pessoas mais importantes do que processo. Eu concordo. E, Leonardo, puta, que legal, cara. O Paulo, eu acho ele um cara formidável aí. E você sabe que é interessante isso, porque advogado, né, eu sempre, o cara entende do processo civil, né? Normalmente ali você sabe, cara, processo civil,
O processo, veja bem. E mesmo assim, pergunta, beleza, como está o fluxo do processo? Como assim, fluxo do processo? No fluxo do processo civil. Entrou um cliente novo. Como que acontece isso? Exato. Fala, Gabriel, entrou pela porta. E aí a gente joga aqui pro seu advogado, dá tudo certo. Quer dizer, não tem nada uma piada, você não sabe como tá desenhado isso, você entende o processo civil, mas você não sabe quem tá tocando as coisas. Exato. E, cara, é difícil isso, né, Leonardo? E a gente vê que, embora às vezes a galera também confunde eficiência com inovação, né? Porque, por exemplo, o que a gente faz muito disso quando a gente vê dos processos chega a ser uma inovação incremental, né? No máximo. Não chega a ser nem uma adjacente, nem uma disruptiva. E a gente acha que, pelo menos eu vejo muitos escritórios falando que estão fazendo uma inovação formidável lá, e quando você vê, na verdade, é uma inovação incremental, você não está inovando de fato. E eu queria saber, porque você falou aqui do negócio de você, da cultura. Como que você ensina a pensar com uma cabeça de inovação e de negócio? Tem algum segredo? Eu acho o seguinte, first things first, sabe? Vamos começar pelo começo. A gente não precisa inventar a roda. Eu sempre disse isso nos ambientes em que eu ocupei e que eu ocupo no mercado jurídico. Vamos olhar o que os outros estão fazendo e vamos nos inspirar. Outros mercados. Então, o mercado da tecnologia é a maior referência, mas outros tantos mercados estão na nossa frente em termos de inovação. Então, todo mundo começa por Quase todos os outros. Quase todos os outros, exatamente, quase todos os outros, o que é uma oportunidade para todos nós que estamos aqui no mundo jurídico, né? Mas como é que todo mundo começa? Começa pelo princípio, pelo propósito. Você está fazendo o quê? O que nós fazemos aqui? Por que eu estou gastando tempo de vida nessa empresa e não em outra? O que a gente faz aqui? Concretamente, o que a gente faz? Não raramente os escritórios de advocacia, mas não só os escritórios, os grupos organizados do Ministério Público, a parte da magistratura. No meu caso aqui, que eu estou muito focado nisso, os professores de direito não sabem responder essa pergunta. Respondem de forma genérica. O que o escritório faz? O escritório presta um serviço de excelência para o cliente, com ética, integridade e transparência. Obrigado, parabéns pelo mínimo. E busca justiça, tudo maiúsculo. Exatamente. Isso não quer dizer nada, cara. Você torce, não quer dizer nada. Qual que é o seu posicionamento? Você está focado em quê? O que você faz concretamente? Porque os escritórios vão virando uma ameba. Eu sempre tenho usado essa imagem. É uma boa expressão. Uma ameba. Então, o que é a ameba? Aquele ser ali no celular que ele espalha para ele não tem direcionamento nas suas atitudes. Então ele espalha para um lado, espalha para o outro, ele gasta toda a energia ao longo de um dia e não sai do lugar. Ele espalha para um lado, espalha para o outro, anula, né? Os vetores se anulam e está concretamente no mesmo lugar. Então você vê determinada área do escritório focando em qualidade da experiência do cliente, ou seja, tendo menos escala, procurando prestar um serviço super atencioso, focado de fato em promover uma experiência incrível, e tem uma área do escritório que está focada em escala, em 100 mil execuções frustradas. Então, esse escritório está indo para onde? O escritório não está indo para lugar nenhum. E não se comunica. Não se comunica. Então, eu acho que assim, como começar com inovação? Primeiro, com aquilo que eu acho que o Google organiza isso bem. Não tem certo ou errado. Eu gosto nos meus projetos todos de usar como o Google faz. Identidade ou visão estratégica. É composta por 4 elementos. Propósito, por que fazemos o que fazemos. Missão, o que fazemos na prática, então dentro desse propósito. Valores, poucos, não adianta 10 valores, nem valores genéricos, né? O cara coloca lá, ética, tudo, não é isso. Nossa, ainda bem que você é, quer dizer que os outros não são diferencial. 2, 3 valores. E aí você tem já o propósito, a missão, os valores, e o que você faz nesse trimestre para concretizar tudo isso? E eu acho que a melhor metodologia, OKRs, OKRs, Objectives and Key Results. Então o Google nunca deixa nenhum projeto novo, seja um projeto na sua filial em Nova Delhi, na Índia, ou um novo projeto no headquarters, começar sem uma visão estratégica clara. Pega um papel e faz aquilo que os caras chamam lá de one pager, né? Uma folha, escreve lá, o grupo tem que escrever proposta, a missão, os valores e quais são os OKRs do trimestre, o que é sucesso para esse grupo. Então isso começa por aí. Então, começar pelo começo. Essa pergunta é difícil. Como fomentar uma mentalidade inovadora? Começa pelo começo. Visão estratégica do grupo, visão estratégica da companhia. E daí você começa a trabalhar outros temas de inovação, como experimentação, adaptação, automação, transparência, enfim, aí por aí vai, colaboração. É engraçado isso, porque eu acabo dou muita consultoria para escritórios, né, menores e advogados autônomos. E aí, para mim, isso, né, a visão, para mim, é o planejamento estratégico. Começa por isso, né? Você tem que entender a sua história, por que você faz o que você faz, que foi o que você falou. Mas tem um ponto também dali na análise SWOT, eu acho super importante, que é uma análise básica, mas é relevante. Continua perguntando. Tem gente que vai falar, não, isso daí tá ultrapassado. Cara, não tá, ninguém faz ainda no mercado jurídico. Então,
E aí você tem que saber quem que é o seu público. E às vezes o público-alvo, o pessoal fala, todo mundo. Todo mundo. Cara, Bud não entendeu o que você faz, cara. Você tem que aplicar o negócio da teoria do Jobs to be done, do Peter Drucker lá, entender por que você faz o que você faz, por que as pessoas contratam você. E daí o cara vai falar que é aquele diferencial. Ah, não, porque o pessoal aqui tem uma formação acadêmica excelente, a gente está bem ranqueado, a gente está bem localizado, a gente está nos principais casos. Você acabou de escrever os principais escritórios de advocacia, você não precisa nem falar o nome, tá todo mundo lutando a mesma coisa. Então, você diferenciar, você é igual aos outros. Você não entendeu porque o cara te contrata, que era o que a gente está falando dos tomadores de decisão. E aí, depois disso, você faz ali as metas, entende quem são suas referências de comunicação, de posicionamento, onde você quer chegar, e traz. Essa é a parte fácil. A visão de negócio, entre aspas, é a parte fácil, que era você colocar em execução. Porque daí o cara vai falar e contrata uma das Big Four, que vai contratar, vai cobrar uma fortuna, vai falar, tá aqui o diagnóstico. E vai falar, tá aqui o seu diagnóstico. Excelente. O que a gente vai fazer com isso? Guardar e esperar nos próximos 4 anos para contratar alguém. Mas, Gabriel, tem uma coisa, uma espécie de um alerta que eu faria aqui nesse ponto, nessa conversa, que é o seguinte. Também, não raramente, inovação é uma fraude. Inovação é uma grande mentira. As pessoas... exato, todo mundo fala inovação, 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 você torce o pano, não sai absolutamente nada. É tudo conversa. E o problema disso é o seguinte, vai gerando na liderança do mercado jurídico, em quem de fato toma a decisão, uma percepção, que eu compreendo, de que isso é papo furado, para tirar dinheiro do escritório. É lógico. Né? E que no final do dia a única coisa que importa é o honorário entrando. Né? Eu acho assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem é papo furado só de inovação, que muitas vezes é mentira, não tem nada de... E nem só processo honorário, o que vale é o honorário entrando no escritório, porque isso é resultado de uma série de decisões que se toma antes. Inovação não precisa gerar ansiedade nas pessoas. Sabe aquele terror? Acho que eu falei do primeiro motivo que afasta o mercado jurídico da inovação, que é essa confusão que você mesmo trouxe entre ferramenta e inovação. Né? Então, confundir comprar software caro com inovar. Acho que a segunda coisa que afasta as pessoas da inovação no mercado jurídico é o medo do desconhecido. Porque não raramente quem está falando de inovação está querendo aterrorizar os escritórios. Olha, se você não me contratar, se você não começar a inovar, você vai quebrar, não sei o quê. Então, o que o cara faz? Eu tenho uma formação tradicional, eu nunca tive uma formação em business, em administração, nem economia, nem nada. Eu não compreendo muito bem esse mundo, então eu quero ficar longe dele. Porque toda vez que ele aparece na minha porta é para me ameaçar. Eu acho que esse papo tem que ser mais organizado, mais concreto, e mais didático para as pessoas compreenderem de que inovação muitas vezes é isso que eu falei, era sentar, pegar uma folha de papel e escrever o propósito, a missão, os valores. Ou vamos começar um grupo novo de trabalho no escritório. Os escritórios fazem muito isso, né? Vamos agora criar um comitê. Ótimo. Eu topo participar do comitê. Vamos colocar na folha de papel antes o que é sucesso para esse comitê, onde a gente quer chegar. Porque senão vira um papo cabeça. É um papo legal. Não, e aí você cria um comitê e você fala às pessoas, olha, você vai trabalhar mais aqui, você vai se dedicar ao escritório, mas a gente não vai conseguir te pagar mais, tá? E você não vai ter nenhum benefício de participar do comitê, além de participar do comitê. Olha, tem esse aspecto, mas eu diria sobre isso. Não tem jeito, você tem que achar quem é disruptivo. Quem é disruptivo não tá muito ligando em ganhar no curto prazo. Porque o cara que chega assim, vamos fazer um comitê, quanto que eu vou ganhar? Esse cara não vai fazer nada. Não, mas eu discordo, porque a gente ganha, até a pessoa disruptiva tá ganhando ali. Porque ela tá tendo espaço, que você tem que explicar onde ela tá ganhando. Outros dividendos, exato. Exato, mas ela tá enxergando que ela vai poder testar as coisas, vai poder ver as novidades. Eu acho que os escritórios, a gente tá falando de escritório, mas não são escritórios, tá? Não, eu acho que no mercado, o ecossistema jurídico como um todo tem que investir dinheiro em capacitação, especialmente capacitação das pessoas, né? Por exemplo, eu acho que toda instituição do mundo jurídico deveria investir dinheiro em gestão de projeto. Eu acho um absurdo você colocar pessoas em posição de gestão que não conhecem minimamente Scrum, Kanban, coisas, sabe, gestão ágil de projeto. O cara que não sabe começar a conversar sobre isso e é colocado para liderar um time. Não tem ideia, nunca foi capacitado em feedback, em comunicação não violenta. Quais são o básico de um gestor? Eu acho que as instituições jurídicas têm que investir dinheiro, sim, em inovação, especialmente nessa faceta de capacitação. Mas, no entanto, o cara que entra só pedindo recurso e investimento não vai inovar em nada. Eu concordo. Cara, tem um ponto que você falou, você falou do medo. Que o medo afasta. Eu concordo que o medo afasta, mas eu acho que esse é o trabalho da inovação, porque inovar dá medo, porque a gente tá falando de mudança.
E, por exemplo, eu brinco que pessoas como a gente mesmo, Leonardo, os caras chatos, a gente tem que ser isso, a gente é tipo uma pulga. A pulga faz o cachorro se coçar, mas ele tá se coçando. Sim. Então tem que incomodar de certo medo, as pessoas vão ter medo, mas é o nosso trabalho, daí eu vejo como a gente mesmo, de explicar isso daí. Por que não precisa ter medo disso? Mas é incômodo, porque a gente tá mexendo no time que tá, entre aspas, ganhando, bem entre aspas, ganhando. Porque estão olhando a curto prazo. Te entendo bem, te entendo bem. Porque você disse aí, eu tô no Dalpozo Advogados, que é um escritório até bem tradicional de direito público, fundado lá pelo professor Augusto Dalpozo, pelo doutor Araldo Dalpozo, que foi procurador-geral do Ministério Público, e também um dos primeiros escritórios a focar exclusivamente em direito público do país. O doutor Augusto, o chairman do escritório, né, a cabeça do escritório, ele é um cara muito aberto à inovação. Ele orientando, ele é muito ligado ao Mangabeira Unger, que é o professor de Harvard, que é um cara que tem uma vida de trabalho no que diz respeito à inovação institucional, economia do conhecimento. Então, um cara muito aberto. Augusto é um homem muito arejado, muito aberto às coisas. Então, a gente junto troca muita ideia sobre essas coisas. Só que a verdade é que o escritório vai muito bem. O escritório vai bem. O escritório tem cliente, é bem reputado, sai dos rankings todos. E como é que convence a galera de que é preciso mudar? É um desafio grande. E o Augusto, pessoalmente, a Bia, que é a CEO do escritório, tem trabalhado muito nessa direção. E o André Porto Alegre, que é uma pessoa que é fundamental nesse processo, um querido amigo. Eu acompanho muito gesto de gestão dele. Gesto de gestão, podcast. Puta, muito bacana. E o escritório tem mudado muito nos últimos anos. Você sabe que eu tenho uma outra atividade profissional também, que eu sou chefe de gabinete da reitoria da PUC São Paulo. E essa é uma história interessante também sobre essa coisa do medo. Por quê? A nossa gestão da reitoria da universidade é uma gestão de disrupção. É a primeira gestão... Na PUC, da hora. É a primeira gestão em muitos anos em que é todo mundo diferente. Então, o professor Vidal, quando foi eleito, era oposição ao status quo que estava lá há muitos anos, né? E o Vidal é um homem de ação, ele é um homem de chegar fazendo as coisas. Então, ele trocou todo o time que estava na reitoria e trouxe muita gente nova. Eu, por exemplo, sou o chefe de gabinete mais jovem da história da universidade, tenho 80 anos da PUC. Só tem dois caras que tinham mais ou menos próximo à minha idade, o Fábio Ulloa Coelho e o José Eduardo Cardoso. Que com meses de o Bruno tá aí falando o que a gente tem que fazer. Então, aí não, eu ouvi na universidade, na minha segunda semana lá no trabalho, que esse moleque que está fedendo a leite quer ensinar alguém alguma coisa. Então, é hostil. Você acha que o ambiente jurídico é conservador, você não conhece o ambiente acadêmico. Não. Nem é conservador, é reacionário. Total. Você quer mudar um clipe de lugar, o pessoal vem para cima, o pau quebra. Então, nossa universidade hoje tem algo ao redor, sabe, big numbers. 14 mil alunos, 1.000 funcionários e 1.000 professores. E tudo isso deságua na reitoria, e uma estrutura hiper mega burocratizada enfim, você pode imaginar os desafios. Uma cultura avessa à inovação. Então, quando a gente chega lá, a galera tava com medo da gente, né? O que esses caras vão fazer aqui, né? Ninguém conhece a gente, direito, chega aí o moleque, ninguém, não, esse cara não é nem mestre. Você tá na janelinha. Agora eu sou mestre, mas ainda assim, você não tem doutorado, os caras não falam, não tem doutorado. Não é professor, eu não sou professor ainda, né? Eu dou aula, não sou professor da universidade, sou funcionário. É muito diferente, a minha antecessora era uma professora titular no lugar. Mas eu tô querendo dizer isso por quê? Porque aí vem um outro aspecto, que é bastante pragmático da conversa, que eu não tinha visto ninguém falar em inovação ainda, até eu chegar nesse ambiente que é mais político, que é o aspecto político. Sim, mas a política é algo... Mas que existe no escritório de advocacia também, que existe em qualquer lugar. Sim, qualquer. Então, assim, não adianta de nada eu conhecer super bem propósito, missão e valores, a teoria disso, conhecer a propósito de core da Netflix, do Nubank, e por aí vai da Apple, da OpenAI, da Anthropic. Não adianta de nada eu saber super bem gestão de projetos ágil, ter certificado em Scrum, Kanban, Lean, tudo mais. Não adianta, né, eu ser super bom em Objectives and Key Results, eu ser super bom em feedback, eu entender tudo de inteligência artificial. Eu não consigo implementar nada, eu não consigo convencer as pessoas. E para convencer as pessoas, tem que entender muito bem ela, né? O que move ela, né? Então esse é um grande desafio de nós que trabalhamos com inovação. É conseguir traduzir tudo isso de uma maneira didática, fácil, e que as pessoas percebam que elas vão ganhar também nisso, para dentro do jogo. O primeiro passo, não tenho dúvida, é convencer a liderança. É top-down. Tem que ser, né? Eu demorei um pouco para entender isso, sabia? Eu achava que... É top-down.
Então, lá na PUC, por que a gente tem conseguido mudar tanta coisa? Porque o Vidal quer mudar muita coisa, porque o reitor quer mudar muita coisa. Ele tá muito motivado a inovar na universidade. Então a gente consegue destravar. São muitas as resistências, mas tem a liderança junto, você vai adiante. E aí é isso, eu acho que o top-down, ele é o primeiro passo, mas o segundo passo é conseguir convencer a turma, porque senão as pessoas se botam, certo? Isso é sendo muito realista, isso. Sim. Às vezes você vai ter que atropelar, não tem jeito, mas no mais das vezes, você tem o apoio da alta liderança, aí você precisa ter um processo de também fazer com que todos entendam o contexto, né, do que está acontecendo, entendam o que vai ser feito, dê um assento para as pessoas nisso, por mais que você perca um pouco de velocidade, é importante para ter consistência. Né? Senão vira uma reunião bacana, um comitê novo que não dá em nada. Cara, e aproveitando, qual o paralelo que você vê aí entre inovar em uma universidade tradicional e inovar em um escritório de advocacia? São muitos paralelos, muitos. Vamos lá, alguns. Primeiro, ambos são mercados em franca disrupção. Educação e o mundo jurídico são dois mercados que estão, assim, eu estou trabalhando intensamente nos dois. Eu não tenho a mínima ideia para onde vão os dois mercados. Essa é a verdade. Qual que é o papel da universidade daqui para frente nesse contexto de inteligência artificial, blá, 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 blá. Estamos discutindo isso o dia inteiro, ninguém sabe. Cara, a minha teoria é que ajuda a pensar. Eu tenho algumas, assim, Desculpa, eu sou muito literal. Não, imagina, que isso. Eu tenho algumas, né? Eu acho que o papel da universidade hoje, bom, primeiro é seguir produzindo pesquisa de ponta, porque a universidade tem institucionalidade e isso garante pesquisa com alguma certa segurança. Eu acho que isso vai seguir fundamental. Por mais que as universidades precisam desburocratizar muito o mundo da pesquisa e ganhar velocidade. Mas vamos lá, a universidade, se não der estabilidade para o pesquisador, às vezes ficar 3 anos pesquisando algum tema, você não cria inovação de grande disrupção. Essa é a verdade. Muitas das inovações que a gente conhece hoje surgiram de um grupo de pesquisa de universidade que ficou 5 anos trocando ideias sobre aquele assunto. Esse é o mesmo aspecto. O segundo aspecto que eu acho que a universidade vai preservar, vai seguir gerando valor para a sociedade, é convivência. Como assim convivência? Porque o ensino, vamos falar a verdade, as pessoas aprendem tudo no YouTube hoje. Ouvem tudo no Spotify, ouvem podcast no trânsito e consegue. Lógico que a gente pode discutir o que é melhor, o que faz mais sentido, mas com microlearning você faz uma trilha de aprendizado sobre direito civil fantástica, certamente. É lógico que para nós, na nossa universidade, na PUC, o ensino de ponta é algo que faz parte da nossa identidade, a gente não abre mão. Então, quando a gente tem problema grave em sala de aula com o professor que não é de excelência, então a gente tem que substituir e tal. Enfim, tem uma série de questões. Mas de principal ativo na minha avaliação e a minha jornada, a minha trajetória é isso. No caso da PUC, é o ambiente, cara. O fato de você jogar a galera lá e você fazer grupo de pesquisa junto, grupo de estudo, centro acadêmico, atlética, aquele caos criativo que faz com que você desenvolva oratória, planejamento, capacidade de lidar com o outro, que é justamente a cesta de habilidades que é do profissional do futuro. Porque você saber muito bem entrar no ESAGE, agora nem tem mais ESAGE, né? Veja só, para protocolar uma petição, isso aí é inútil, né? Ou pouco útil, quero dizer. Ou saber de cor e salteado algumas coisas de processo civil é importante, fundamental. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar processo civil, mas isso é commodity, né? O que é fundamental hoje, produzir o profissional que a nossa universidade quer entregar para a sociedade é o líder, é o HIC, lá, o High Individual Contributor, né? Que é o cara que é disciplinado, resiliente, mas sabe lidar com a diversidade, com gente diferente. A nossa universidade, você sabe bem, a PUC é caracterizada por isso. O cara sai da sala de aula, tem uma banda tocando do lado de fora, anda mais um pouquinho, tem um fotógrafo fazendo uma sessão de fotos, anda mais um pouquinho, tem uma turma de um coletivo indígena. Tudo isso que é fundamental para formar um profissional adaptado para os desafios que vêm por aí, né? Nossa avaliação. E, cara, é impossível. Eu sempre lembro do caso, para mim aquilo foi fenomenal. Mas é que acho que da gestão passada que tinham falado para os alunos suspenderem a piscina, que tinham feito uma piscina. Os caras suspenderam, foi parar no 9gag, cara. Aquilo era maravilhoso. E tinha umas brincadeiras, mas, cara, é isso. Isso daí é o ambiente criativo dos alunos. Criativo. Mas, tirando a brincadeira, mas é porque a PUC é uma das faculdades mais tradicionais que tem no Brasil hoje. E é isso, né, cara? Tem isso tudo. E todo mundo que eu falo da PUC, os caras, são fãzaços da universidade até hoje. Várias pessoas já passaram por aqui da PUC, cara, falam, cara, é sensacional. E é muito legal isso. É muito legal. Eu acho que a nossa universidade tem uma oportunidade estratégica, no seguinte sentido. A nossa pegada é formar gente. Em que sentido formar gente? Formar gente no sentido amplo do conceito.
Formar gente do ponto de vista cultural, do ponto de vista relacional, do ponto de vista também pessoal, individual, ou seja, as habilidades individuais de disciplina, de foco, de resiliência e tal. Tem vários aspectos que estão envoltos ali no nosso ambiente, da comunidade da universidade, que são muito, na minha opinião, adaptados ao momento atual. Que há 10 anos atrás, muita gente olhava para esse ambiente da PUC e dizia, isso aí tá velho, isso é uma coisa de antiga. É isso mesmo. E foram construindo universidades que parecem mais empresas ou escolinhas, né? Sim, sim. Cursinhos preparatórios. É um prédio comercial, a universidade. O cara entra lá, bate o crachá, aquela coisa toda quadrada, aquele silêncio e tal. Tudo aquilo ali. Então, você torce, sobrou a sala de aula. A sala de aula tu entra no YouTube e aprende às vezes melhor do que aquele professor. Então, o ambiente da PUC eu acho que está muito adaptado à realidade. O mundo jurídico, da mesma forma, é um mundo que está passando por graves transformações, grandes transformações. E agora, com a IA, por ser nosso mundo muito em texto, né, a gente sabe que é o primeiro mundo dinamitado pela IA. Ou um dos mais dinamitados nessa primeira fase dos modelos aí de linguagem. De igual forma, eu acho que o profissional jurídico que vai ter destaque daqui para frente é esse que reúne uma série de habilidades que eu não gosto nem de chamar de soft skills, porque eu aprendi lá com a Daphne Blaschkauer, que tem muito livro bom sobre isso, Power Skills. O Power Skills, sim. Lançado pela editora Gente. Um livro muito bom. Exatamente. Comunicação, disciplina e por aí vai. Empatia. Esse conjunto de habilidades que vai ser, de fato, definidor para o sucesso da carreira de alguém. Então, esse é um paralelo que eu vejo entre os dois mercados que eu atuo. Esses são dois mercados que estão passando por graves transformações. E qual é o segundo paralelo que eu faço? Que, apesar de grandes transformações, são mercados reacionários do ponto de vista de cultura organizacional. Concordo. Não querem mudar e punem quem quer mudar. Punem, perseguem quem quer mudar. O cara quer mudar, ele é perseguido. Ele é perseguido. A terceira paralelo que eu vejo, os dois são fundamentais para a sociedade como um todo. Então, tanto a educação, a universidade, quer dizer, da educação superior, quanto o mundo jurídico como um todo, tem um papel fundamental que deve prestar à sociedade. Ou seja, essa resistência à mudança custa caro para toda a sociedade. Muito além dos professores, muito além dos advogados, dos juízes. Toda a sociedade cidadão comum paga um preço pela resistência e mudança dos advogados, dos juízes, dos professores universitários. Então, é outro paralelo que eu vejo. São mercados fundamentais para o desenvolvimento nacional e por aí vai. Então, são muitos os paralelos que eu vejo. Tem um último, que é que tem a ver com a resistência, que é uma certa resistência aos mais jovens. Aí não quero ficar aqui como um desabafo, tá? Não é sessão de terapia, mas são mercados em que você tem sucesso de cabeça branca, de cabelo branco. É isso. Porque tradicionalmente é assim. Por um lado, eu entendo que os anos de idade na universidade trazem maturidade, os anos de idade no mundo jurídico trazem também maturidade, experiência, relacionamento. Mas esses dois mercados eu acho que podem ganhar muito se abrirem mais para as novas gerações. E o cabelo branco não te faz senhor de tudo. Te faz senhor de algumas coisas no sentido de você dominar muita coisa, mas você não domina a maioria das coisas. Qualquer pessoa, isso, né? E eu poderia ficar aqui mais uma hora falando sobre o paralelo dos dois, viu? Eu acho que essas minhas duas pernas, elas têm uma grande coerência pro bem e pro mal. Sensacional. Leonardo, cara, adorei a conversa, velho. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem uma mensagem final aí para deixar pro pessoal e o contato para quem quiser falar com você. Bom, mensagem final é difícil. Eu diria o seguinte, eu diria uma coisa que acho que mudou bastante a minha forma de ver as coisas. Assista aquele velho TED Talk do Golden Circle, do Simon Sinek. Sim, clássico. Velho, batido para nós que somos da inovação, mas muita gente ainda não viu. É bom, para entender o que está acontecendo no mundo, eu acho que é de 2002. Sim. Mas então essa seria a minha mensagem final, com uma dica. Se possível, e depois estudar gestão ágil de projetos. Mas a primeira é essa, veja o Golden Circle. E meus contatos, olha, meu LinkedIn está super aberto, eu respondo todo mundo que por lá me procura, e vai ser um prazer conhecer quem me procurar lá e trocar ideia, pensar em projetos, enfim. Estou uma pessoa muito aberta e acredito que a única forma de crescer na vida é sendo assim. Então, é um prazer enorme, estou à disposição de todos e agradeço muito, especialmente aí o Gabriel pelo convite, pelo papo, que foi fantástico e tenho certeza que vamos seguir no almoço agora essa conversa. Com certeza, cara. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Esse é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio.
Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.